o pai dos animes aqui no Brasil, infelizmente envelheceu muito mal. Mas será que ele merece ser reassistido? Você sabe também de quem que eu estou falando? Então, solta a vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Samuel Hermes aqui para esse novo vídeo, o primeiro nessa nova retomada. E para ser o primeiro, então nada mais justo do que o primeiro anime a ser transmitido aqui no Brasil, pai dos animes praticamente, que são os Cavaleiros do Zodíaco, também conhecido como Saint Seiya. Na verdade é o nome original, né? Desde já então eu peço que se inscreva no canal, assiste o vídeo até o final para dar aquela força, dá um joinha. Então vamos lá. Escrito por Masami Kurumada, a obra de Saint Seiya, ou Os Cavaleiros do Zodíaco, iniciou a sua publicação e serialização a partir de 1985, precisamente no mês de dezembro, pela revista Shonen Jump. E a obra terminou em 1990. Aqui no Brasil, a editora responsável pela publicação foi a Conrad, que publicou em 48 volumes. A animação se iniciou no Japão em junho de 1986 e se estendeu até abril de 1989, totalizando 114 episódios. A produtora foi a Toei Animation, que dentre desses 114 episódios apresentou várias alterações em relação ao mangá e apresentou diversos fillers. A saga de Hades ela não foi transmitida nessa primeira leva até 1990 e posteriormente ela foi distribuída em OVAs de 2002 até 2008. Já aqui no Brasil, ela foi transmitido pela Rede Manchete e foi dublado pela saudosa Gota Mágica no ano de 1994. A primeira exibição foi em 1º de setembro de 1994 e foi uma febre nacional. Os episódios eram reprisados diversas vezes e alavancaram muito a audiência da Rede Manchete naquela época. Todavia, em 2004 houve uma redublagem, dessa vez pela Alamo, e foi transmitido pela Band até 2005. E em 2010 a mesma Band ela transmitiu a saga de Hades por total. Então a obra conta a história do garoto Seiya, que passou 6 anos na Grécia no seu treinamento com a sua mestra Marin. Nesse treinamento ele aprimorou a condição física dele. Ele adquiriu conhecimentos e descobriu o cosmo, que é uma energia que todos os seres possuem, mas nem todos eles conseguem dominá-la. E por objetivo ele teria que adquirir a armadura de Pégaso para assim poder retornar para o Japão e para o orfanato dele. Assim que ele conquista essa armadura, ele retorna ao Japão e ali ele descobre que a irmã dele está desaparecida desde o dia que ele foi para a Grécia. Contanto, ele pediu a ajuda da Saori, que era a dona da fundação, e que organizou um torneio. E nesse torneio ele teria que lutar com seus antigos amigos do orfanato ou meio-irmãos, dependendo a mídia que você está acompanhando. E ali ele poderia então tentar reencontrar a sua irmã. Com o desenrolar da história, ele acaba ficando mais próximo a alguns amigos e forma o grupo dos Cavaleiros de Bronze. E aí o resto da história tu vai ter que acompanhar. Então, os pontos fortes que eu acho, eu vou listar 2 aqui. O primeiro seria o sistema de lutas, onde tu teria que vencer cavaleiros de patentes
mais baixas para aí então chegar ao chefão final. Eles estariam protegendo alguma coisa e conforme eles seriam derrotados, chegaria ao chefão final da história. Por exemplo, acho que a maioria acha legal a saga das 12 casas, que aí cada casa é protegida por um cavaleiro de ouro, para depois chegar então no grande mestre. O outro ponto interessante, que fez muita gente até fazer mais pesquisa sobre o assunto, são as mitologias envolvidas, que principalmente a grega e a questão das constelações, que é uma temática bem importante e até quem tem bastante interesse nessa parte da mitologia acharia legal assistir Cavaleiros, ou pelo contrário, né? Às vezes quem assistiu Cavaleiros achou legal e lá entendeu sobre o que é cada constelação ou o que é cada deus grego que é apresentado. E aqui nos pontos mais fracos eu listei 3. Aí o primeiro, que acho que até afasta muitas pessoas de acabar assistindo, é a animação datada, que nem eu disse ali dos anos 80. E aí acaba deixando a história às vezes um pouco mais arrastada, não é tão dinâmico, é uma coisa mais lenta. O outro ponto que eu considero são os finais abertos. Praticamente todos os finais são abertos, deixando um gancho para uma próxima saga. E talvez, na ideia do autor, isso eu acho que acontece em muitas histórias, que o autor já tem um final na cabeça desde o início que ele começou a escrever. Porém, quando a história acaba gerando muito sucesso e muito lucro, ele acaba deixando a história mais longa, enchendo de alguma coisa. Isso acaba dando margem até para a animação de colocar mais filler. E às vezes na saga até esses finais não são muito legais, né? Justamente por ter deixado esse final aberto. E o outro ponto que eu considero um ponto, vamos dizer, não é tão negativo também, mas acho que é um pouco mais exagerado, principalmente no anime, que é a questão do excesso de protagonismo do Seiya. Toda a luta dele é aquele negócio, é uma superação, o cara tá lá na capa da gaita e do nada brota alguma coisa para ele se superar e vencer o adversário. Isso se estende em muitas lutas, né, no caso, e acaba ficando um pouco chato. Dá para entender que a mensagem é essa, que a gente tem que, nós sendo protagonistas da nossa história, a gente não pode acabar desistindo e lutar até o final. Mas ali nessa história às vezes não é necessário ser desse jeito. Então desse modo acaba ficando um pouco chato. Tanto que de todos os 5 protagonistas principais eu considero o Seiya o mais chato, né? E acho que muita gente também prefere outros do que o próprio Seiya. Como legado, então, eu vou citar 2 coisas. A primeira é a leva de jovens fãs lá de 1994, que hoje guarda na memória aquela história, né? E mesmo que não tenha seguido assistindo essas obras japonesas, ou começado a ler mangá, tem uma boa lembrança dessa época. E quem seguiu assistindo acabou conhecendo outras obras, começou a ler outros mangás e começou a gostar mais da cultura japonesa e também começou a querer passar para seus amigos ou até o pessoal que assistiu lá em 94, que hoje tem filhos, quer passar aquilo ali para os seus filhos também, porque acaba mostrando coisas, principalmente valores, né? Que outro legado então de Cavaleiros foi um marco principalmente da dublagem, porque antes muitos dubladores, segundo eles praticamente eles emprestavam as suas vozes, eles eram anônimos, prestavam suas vozes para personagens de
filmes, séries, desenhos e viviam normalmente. Só que com a chegada de Saint Seiya, os dubladores que interpretavam os personagens, eles acabaram tendo um maior reconhecimento tanto em lugares simples, e eles eram então convidados a participar de eventos, e com isso tornou a dublagem uma profissão até melhor remunerada e mais reconhecida. Então, como eu comentei antes na introdução, o Cavaleiros do Zodíaco infelizmente envelheceu mal e ele acaba sobrevivendo muito por causa da nostalgia daqueles fãs lá da época de 94. E diferente de Dragon Ball, que a cada lançamento de alguma mídia tem muita audiência e acaba gerando um lucro muito maior. E Cavaleiros não acontece isso. Então eu acho que o anime ele deveria receber um remake, e que apesar às vezes da história ser previsível e até meio simples e se baseando bastante naquela tríade amizade, persistência, superação, a história é boa e dá um entretenimento bom, faz com que tu queira assistir da mesma forma como que tu quer sempre acabar lendo, né? Então nesse novo remake eu acredito que a Toei deveria utilizar uma animação mais atual e deixaria a série mais dinâmica e se basear o máximo possível no mangá, retirar os fillers, manter pelo menos então só a saga de Odin, que ficou bastante legal, mas tirar os outros fillers, que não tirar essas enrolações e deixa com que a história fique mais dinâmica e mais legal de acompanhar, trazendo assim algo mais enxuto, talvez nos moldes de Dragon Ball Kai, ou tentar fazer simplesmente por temporada. A maioria das temporadas dos animes de temporada tem 13 ou 26 episódios, e assim desses 131 episódios, talvez em 4 temporadas de 26 e acabe bem, né? Porque a maioria daí dos spin-offs ou até dos filmes que tentaram fazer, na verdade não geraram muita audiência, com exceção de Lost Canvas, que era muito bom. Pena que ele não gerou a audiência necessária no Japão e acabou sendo cancelado. Mas, por exemplo, o live action, o filme foi péssimo pela audiência, o lucro, e não sei nem se vai ter continuidade. E os outros spin-offs, a princípio, também não foram lá grande coisa. Então, talvez seria a última cartada, tentar fazer realmente o básico, não inventar muito e apostar numa animação boa. Porque senão essa obra vai acabar com o tempo sendo esquecida e vai acabar vivendo simplesmente da nostalgia que ela vive hoje. É isso aí, meus amigos, só para encerrar então, meu agradecimento por vocês assistirem o vídeo até aqui. Se discorda ou acha que tem alguma outra coisa para comentar, que acha plausível, comenta aqui embaixo nos comentários. Tentem talvez indicar ali para algum amigo teu para assistir os vídeos. Vou tentar fazer vídeos mais seguidos agora. E para encerrar, eu digo que Cavaleiros é uma história bacana, merece os fãs que tem, mas infelizmente ela tá datada, merece ter um novo remake, uma nova continuidade para fazer com que novos fãs voltem a assistir e não fique só presa ao passado, tá bom? Até a próxima!